Vamos então fazer o exercício 4 da seção 9.4. Suponha que uma população satisfaça essa equação diferencial. Essa daqui é a equação logística, só que escrita, de forma diferente. Ele distribuiu lá aquele produto, diz que a população inicial é 50 e que o T é medido em anos. E aí ele pede a capacidade de suporte. Eu não preciso resolver a equação diferencial para achar a capacidade de suporte, Eu tenho que comparar com essa equação aqui, que é a equação logística. Então, eu tenho que escrever aquela equação diferencial nessa forma aqui, e aí sim eu consigo identificar a capacidade de suporte M. Tem que tomar cuidado com o livro, na teoria, quando ele explica, ele faz um pouco de confusão, tá? Provavelmente por causa da tradução. Em alguma parte ele diz que esse cara aqui é um K maiúsculo, aí confunde com aquele K ali, que é questão de a taxa de variação ser proporcional à própria população. Esse K seria da capacidade de suporte. E aí no texto ele chama de M e depois quando coloca a equação coloca K, faz uma certa confusão. Então a capacidade de suporte para a gente é M, tá? Então tome cuidado com isso. Bom, então eu vou escrever aquela equação nessa forma aqui. E aí eu tenho a capacidade de suporte. Para responder o item A, Então eu tenho que a taxa de variação em relação ao tempo é 0,4p menos 0,001p quadrado. E aí eu vou fazer o seguinte, olhando para cá, eu vou colocar o 0,4p em evidência aqui. Na verdade, o p fica fácil para botar em evidência. E o 0,4, para botar em evidência, na verdade, é dividir toda a equação, por 0,4p. Se botar em evidência significa isso. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 0,001 dividido para 0,4 e p quadrado dividido para p. Eu estou dividindo. Na verdade eu multipliquei e dividi porque aqui está em evidência e aqui está dividindo. E aqui vai ficar p. Então na verdade, a hora que eu simplificar, transformar isso aqui para uma fração, vai me dar a capacidade de suporte, Eu vou descobrir o M. Observe que aqui tem que ser 1, tá? A gente já tem o casinho, que é 0,4. Então vamos obter dp dt igual a 0,4p, 1 menos... Bom, isso aqui é 10 na menos 3, E isso aqui é 4 vezes 10 na menos 1, p. E eu posso simplificar, passando esse 10 para 10 na menos 3 para o denominador. Isso vai ficar 0,4p igual a 1 menos 1. Aí vai ficar 10 ao quadrado aqui embaixo, Porque vai passar 10 na 3 vezes 10 na menos 1, então vai ficar 400p. Então a capacidade de suporte, o item A, comparando com a equação logística, portanto, a capacidade suporte é M igual a 400. Observem que a única coisa que eu fiz foi comparar com a equação logística. Bom, aí agora tem duas formas de se fazer isso aqui. Resolver a equação diferencial propriamente dita, ou, antes de resolver a equação diferencial, tem o item B, O item B, ele pergunta o que significa P' de 0 igual a 50? Não, só o que significa P' de 0, O que é P' de 0? Bom, P' de 0... P' de 0 é dp dt quando t igual a 0. Podemos botar assim, O que isso significa? É a taxa de variação da população no tempo inicial, no início da contagem, digamos assim. Tá? Ele não quer o valor, ele quer saber o que significa. É a taxa de crescimento, por exemplo, de crescimento da população, já que aquele casinho é positivo, quando t igual a 0. Simplesmente isso. Taxa de crescimento, taxa... Quando eu falo taxa de variação, eu não sei se é crescimento ou decrescimento, Quando eu falo
crescimento, já sei que a população está crescendo. Bom, aí o item C, ele pede para determinar qual é o tempo, né, quando a população atingirá 50% da capacidade de suporte, ou seja, o item C, metade da capacidade de suporte é 200, né? Quem é T, tal que P de T igual a 200. 50% da capacidade de suporte. Aí eu tenho que resolver a equação diferencial, né? Para achar a solução e aí igualar a 200 o P para descobrir quem é o T. Bom, a gente pode fazer da seguinte forma. Uma delas, usar a nosso favor o que a gente fez quando começou a estudar populações, né? Taxa de crescimento em população, e aqui está a solução genérica. Eu tenho o casinho ali, que é o coeficiente, é só comparar essa equação aqui, né, com a de cima ali, ó. Então o meu casinho vale 0,4, o M é 400, aí eu posso substituir aqui. Posso fazer isso? Posso. Se eu já tenho a solução pronta, se for uma questão aberta, aí eu preciso resolver, mostrar o passo a passo, que é o que eu vou fazer daqui a pouco. Mas, se eu tenho... ele só está perguntando, é uma questão de múltipla escolha, ou uma questão que eu tenha só que dar a resposta, não preciso anexar a resolução, eu posso simplesmente usar isso aqui a meu favor. Então, isso aqui vai me dar que a população P de T é 400, dividido para 1, mais A, e na menos 0,4t. Aí eu preciso determinar o A, né? Primeiro. Mas, o que eu sei? Eu sei que a população inicial é 50 indivíduos, né? Ele deu no enunciado ali, ó. População inicial, 50 indivíduos. Então, o que eu vou fazer? Trocar o t por 0 e igualar com 50. E aí eu obtenho o A. Então... Antônio, no material, texto, ele tem até uma fórmula para o A. Não, né? Aí a gente vai ficar tendo que decorar muita coisa e não vale a pena. Joga nessa equação. Já estou permitindo usar a solução aqui pronta. Então, eu vou ficar que P de 0 vai ser 400 dividido para 1 mais A vezes E na 0, né? Que é menos 0,4 vezes 0, que é o T. E aí, igualo. Isso aí vai ser 50, que é o P de 0. 400 e A mais 1, né? Então, isso aqui vai dar 50A mais 50 igual a 400. O que vamos obter, então? 350 dividido para 50, ou seja, 35 para 5, o A vale 7. E aí, agora é só substituir, então, na equação diferencial e está resolvido basicamente o nosso problema. Logo, a população P de T é 400, 1 mais 7 e na menos 0,4t. Aí ele pergunta, né? Qual é o t? A gente quer encontrar o t. Tal que P de T igual a 200. É metade da capacidade de suporte. E aí é só substituir. Isso vai dar 400 igual a 1 mais 7e na menos 0,4t igual a 200. Aí isso aqui vai dar 400 sobre 200. Então vai dar 1 mais 7e na menos 0,4t igual a 400 sobre 200. Ou seja, 7e na menos 0,4t é igual a 1, né? Porque aqui vai dar 2. 2 menos 1 vai dar 1. Então, e na menos 0,4t é igual a 1 sétimo. Aí eu aplico ln, né? Logaritmo natural. Ou qualquer outro logaritmo também. O fato de usar o ln, que a base é e aqui do lado esquerdo, facilita a vida.
Então, se eu aplicar logaritmo a ambos os lados, eu vou ficar com ln de e na menos 0,4t é igual a ln de 1/7. Aqui, pela propriedade do logaritmo, vai dar menos 0,4t ln de e. E aqui, logaritmo... eu poderia deixar log de 1/7? Não, né? Ele pede qual é o tempo, então eu vou ter que provavelmente arredondar, dependendo do valor que eu encontrar. Então, calcula logaritmo natural de 1/7, que é... Cuidado aí na calculadora quando forem utilizar, né? Sempre bom usar um parênteses. Senão, calcula logaritmo de 1/7, ele calcula logaritmo de 1, e depois e divide por 7 vai dar 0. Então, coloquem um parênteses aí, porque senão vocês vão errar. Claro, aqui ficaria estranho, né? Porque o t seria 0. Então, sempre abram um parênteses aí para não ter erro na hora de resolver. Isso vai dar menos, né? Tem que dar negativo, porque senão não faz sentido, o t daria negativo, 1,9459. Antônio, posso arredondar para 1,95? Pode. O tempo aqui, né, é aproximado. Porém, depois a gente vai ver decaimento radioativo, onde um pequeno arredondamento aqui causa uma diferença muito grande, porque a gente vai estar falando de t em milhares de anos, e aí eu posso fazer um arredondamento aí e ter uma diferença grande na resposta. Então, eu vou obter que t é menos 1,9459 dividido para menos 0,4. Isso implica que t é 4,86 anos. Bom, ele pergunta como t é medido em anos, né? Para que eu atinja, no mínimo eu preciso de 5 anos, né? Então, Antônio, coloca isso aqui em meses, né? Poderia? Poderia. Que dá aproximadamente 10 meses. Né? Em 4 anos e 10 meses, a população atinge metade da capacidade de suporte. Mas uma coisa a gente tem certeza. Em 5 anos, a gente já atingiu a capacidade de suporte. Então, essa aqui seria a resposta, tá? 4,86 anos. Poderia deixar assim? Sim, poderia. Ele pergunta só em anos, ele não pergunta o valor inteiro, né? Então, seria isso. Tá, Antônio? E se eu quisesse resolver a equação diferencial, né? Resolvendo a IDO. Ela é simples de ser resolvida, tá? Não é algo trabalhoso. A gente só vai chegar até a solução e a partir da solução a gente já resolveu aqui. É igual, né? A gente tem dp dt é 0,4p 1 menos p dividido para 400. Tá na cara que ela é separável, mas eu vou botar um asterisco aqui, ó. Essa equação diferencial ela é de Bernoulli também. Antônio, eu nem lembro mais da equação de Bernoulli, mas às vezes é interessante, tá? Por exemplo, claro, eu não preciso fazer fração parcial aqui, né? Era 0,4p menos 0,001p quadrado. Se eu trouxer o 0,4 para cá, fica p' menos 0,4p igual a menos 0,001p quadrado. É uma equação de Bernoulli com n igual a 2. Claro que dá mais trabalho resolver por Bernoulli que por separável, né? Então eu transformaria ela numa linear e aí, né, resolveria por linear. Bernoulli é assim. Mas resolver por separável é mais fácil, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, né? Não tente resolver por separável aqui com esse menos 1 sobre 400, que vocês só vão se atrapalhar, tá? O que a gente faz? Multiplica e divide por 400. É muito comum, tá? Então isso aqui é 0,4 dividido para 400. P. Aqui vai dar 400 menos P. É muito comum o aluno fazer isso e esquecer desse 400 aqui de baixo. Por quê? Ele tira o mínimo e esquece. E acaba errando aqui, tá? Então, muito cuidado na hora aí de tirar o mínimo múltiplo comum ou fazer alguma... para não fazer lambança, né?
Então, tome cuidado. Bom, isso aqui é dp dt, 4 vezes 10 na menos 1, né? E 4 vezes 10 na 2 embaixo. P, 400 menos P. Simplificando aí, o que a gente vai obter? dp dt. Se eu jogar esse, eu posso dizer que isso aqui é 1 milésimo, né? Porque o 4 vai dar 1 e o 1 pode passar para baixo. Então isso aqui é 1 sobre 1000. P, 400 menos P. Eu não sugiro resolver a EDO com esse menos aqui na frente do P, porque em geral o aluno acaba errando, tá? Então o que eu sugiro? Coloca o menos em evidência, né? Multiplica tudo por menos ali, muda o sinal aqui dentro. Então fica dp dt igual a menos 1 sobre 1000, p menos 400. E aí agora sim, a hora que eu for resolver, tanto fração parcial ou simplesmente colocando p quadrado em evidência, eu não vou acabar errando isso aqui. Ela é separável, a EDO está na cara, né? Isso aqui vai ficar dp sobre p. Não tragam esse menos 1 sobre 1000, deixem ele do lado direito. P menos 400. E aqui vai dar menos 1 sobre 1000 dt. Bom, integrando ambos os lados, a gente vai ficar com a integral de dp sobre p menos 400 igual a menos 1 sobre 1000 t, né? Mais a constante. Já integrei o lado direito, tá? Não esqueçam da constante. Totalmente errado aí, esquecendo a constante. A solução vai dar totalmente equivocada. E aí agora aqui eu vou fazer frações parciais. É mais rápido, tá? Por que é rápido? São duas raízes reais distintas, uma raiz é zero, né? Então fica bem simples de resolver. Isso aqui vai ficar 1 sobre p menos 400, vai ser uma constante sobre p, porque a raiz é real, é constante, né? Mais uma outra constante sobre p menos 400. O mínimo múltiplo comum sempre será esse cara que está do lado esquerdo aqui, p menos 400 igual a A sobre P. A vezes P menos 400 mais B vezes P sobre P menos 400. E aí a gente vai ficar então que 1 vai ser igual a... Já vou colocar então em evidência o P, vai ficar A mais B que multiplica P e menos 400A. Com isso a gente vai ficar aqui, é uma igualdade de polinômio, né? Então aqui eu poderia botar assim, ó, um 0p mais 1. Então o coeficiente de p tem que ser 0. Então a mais b tem que ser 0. E menos 400a igual a 1. O a vai ser menos 1 sobre 400. E o b é menos a, então o b é 1 sobre 400. Com isso, eu posso substituir, então, lá na equação diferencial, na integral, vai ficar a integral de a sobre 400, o a é menos 1 sobre 400, que é a sobre p, né? Então, é menos 1 sobre 400, dp sobre p, mais b sobre p menos 400, só que b é 1 sobre 400, dp. Já pode quebrar em duas integrais se quiserem, tá? Deixa eu só já fazer isso. Uma integral mais 1 sobre... Já vou até tirar esse 1 sobre 400 da integral. dp sobre p menos 400. Aí a gente ganha tempo. E aqui, né, menos 1 sobre 1000, t mais c. Observem que, de fato, né, eu estou substituindo aqui, ó. Então, a sobre p e b sobre p menos 400. Como a é uma fração, né? Fica 1 sobre 400 negativa, só tirar da integral. Estou integrando em p, então isso aqui vai ficar menos 1 sobre 400 ln de p,
mais 1 sobre 400. Por que é importante ter colocado aquele menos em evidência? Porque se aqui fosse 400 menos P, ficaria menos ln. Mas o aluno não vê isso e chega e diz, isso aqui é ln de 400 menos P. Não, se fosse isso aqui, seria menos ln de 400 menos P. E aí, ao fazer isso, o aluno acaba errando por causa de um sinal. Então, isso aqui vai ficar ln de P menos 400. E aqui vai ficar menos 1 sobre 1000, T mais C. Aí eu vou multiplicar, né, os dois lados por 400. É claro que o coeficiente do T tem que dar aquele casinho, que era 0,4, né? Então, vai ter que ser isso, menos 0,4, que é 400 sobre 1000. Isso aqui vai ficar menos ln de P, mais ln de P menos 400. E aqui vai ficar, né, multipliquei por 400, cancela aqui, aqui. Aqui vai ficar menos 0,4 T. E 400 vezes C é uma nova constante. Pode chamar de A, por exemplo, se quiserem. Não quer chamar de A? Antônio, chama de C de novo, C1. Eu vou chamar de C1, né? Porque senão parece que eu não multipliquei. Posso deixar 400 vezes C? Pode, não vai fazer diferença alguma, é uma constante. Aqui eu uso a propriedade do logaritmo, né? Diferença de logaritmo é logaritmo da divisão, então fica ln de P. Poderia já tirar os módulos, tá? Porque isso aqui é positivo, tá? A população é positiva e P menos 400 tem que dar positivo. Mas tudo bem. E aqui é P, né? Fica quem é positivo sobre quem é negativo. E aqui vai ficar menos 0,4 T mais C1. Aí eu aplico a função exponencial e elevado a ln de P menos 400 sobre P. Não faz sentido eu aplicar a função exponencial já direto aqui, né, dessa linha para essa, já botar um E aqui. Não, primeiro simplifica e depois aplica a função exponencial, senão vai dar totalmente errado. Aqui vai ficar agora menos 0,4T mais C1. Ó. Observe que não valia a pena ter chamado de A, porque ainda vai ter E na C1, que vai ser a nova constante que ele chama de A lá na solução da equação. Então, eu posso deixar C? Pode, sem problema algum. O lado esquerdo vai ficar P menos 400 sobre P. E o lado direito vai ficar E na C1, né, vezes E na menos 0,4T. Como eu quero encontrar a população, eu vou multiplicar o lado direito por P, né, para tirar esse cara aqui de baixo. P menos 400 é igual a P vezes esse carinha aqui eu vou chamar de C, E na menos 0,4T. Como eu quero encontrar o P, isso aqui vai ficar P menos C vezes P e na menos 0,4T igual a 400. Isso aqui vai ficar, se eu botar o P em evidência, P 1 menos C e na menos 0,4T igual a 400. Isso aqui vai ficar aqui, P é igual a 400 dividido para 1 menos C, menos C e na menos 0,4T. Aí vocês vão dizer, tá, Antônio, mas aí a tua solução está diferente da que era no livro lá. Porque no livro ó, é mais A. Bom, A é constante, né? Se eu multiplicar por menos, continua sendo constante. Então, só chama aquele menos C ali de A. Então, é exatamente a mesma solução. Tu pode chamar esse menos C aqui de A. Né? Pode dizer assim, isso aqui é igual a 400, que é a capacidade de suporte, 1 mais A e na menos 0,4T. Mesma coisa. Como a gente já tinha a solução pronta, a gente só substituiu. Vai dar a mesma coisa, tá? Quando eu encontrar o C, o meu C, ó, observe ali quem é que a gente encontrou para A. Ó. Não esse A da fração parcial, né? O A da EDO. O A deu 7. No meu caso, se eu tentar resolver, o meu A vai dar menos 7. E aí, quando eu substituir aqui, menos 7 com esse menos, né? O meu C vai dar menos 7, vai virar mais 7. Isso vai coincidir certinho.
Então tá aí. Resolvemos a EDO, aí a partir daqui eu resolveria, né? Encontraria a constante e chegaria no valor de t para que p fosse 200, exatamente igual.